Bom dia, meus labubus de plantão, tudo bem com vocês? Hoje, dia 12 de maio de 2026, eu, Ana Paula Magalhães, sou observadora do mundo nesta encarnação. Mais um dia no planeta Terra, com muita agressão, muita violência, muito baixo astral e muita baixa vibração, né? E eu trago hoje aqui trechos da análise do Ricardo Ventura, não minta pra mim, né? A respeito da funcionária doméstica grávida que foi espancada pela patroa, né? Pela contratante no Maranhão. Porque esse caso, gente, eu vou falar aqui diversas questões. E a primeira delas é a contratante, né? Está dizendo que teve um surto psicótico. Ela está argumentando que teve um surto psicótico no momento da agressão, né? Que o que aconteceu? Só para contextualizar vocês. Uma empresária, né, na sua rotina do dia a dia, deixa o anel não sei aonde. Quando ela se dá conta, ela liga para a funcionária dela, diz que quer o anel e que no dia seguinte tem que achar esse anel. Até o dia seguinte tem que achar esse anel. Parece que a funcionária dormia na casa dela, né? E quando chega de manhã, ela acorda, a funcionária grávida de 6 meses, ela grávida de 3, já com o policial, amigo dela, né? Armado, e aí começa a sessão de espancamento, com lesão corporal grave, né? E o Ricardo Ventura, em algum momento, que eu vou trazer aqui para vocês também isso, e eu concordo plenamente, fala do olhar da mulher, né? Por quê? Ele chega a falar, um pouquinho antes, que eu não vou mostrar, quem quiser assistir o vídeo dele todo, que ela tem um ânimos muito forte. Não é isso forte que ele quer dizer, tá? Ela tem um ânimos invertido, ou seja, ela tá com o feminino prejudicado, né? É um casal que tá, o marido dela com a ânima como a de Eva, né? É um casal invertido, porque eles estão inconscientes. É o mais baixo nível consciencial de ânimos e ânima. E eu acho interessante, e por isso que eu trago esse vídeo de Ricardo Ventura, porque como ele entende de psicanálise, então ele já traz essas questões junto com o caso. Então ela muito olhar de cima para baixo o tempo todo, queixo erguido, e ele revirando os olhinhos, entende? E ele chama isso de ânimos forte. Não, isso é ânimos invertido, né? O ânimos da mulher forte é o ânimos de Jesus Cristo. E a ânima do homem forte é a Sofia, é a Mona Lisa, é a sábia. Mas ele fala forte no sentido de força bruta, ok? Então, olhem só um trechinho desse vídeo do Ricardo Ventura. Cara, aquela estrutura não condiz, cara. Aquela estrutura verbal não condiz. A minha esposa, sim, tem um histórico de serviço. Ela é uma pessoa que tem um sangue mais quente. Eu Tô com dó dele, cara. respeito a palavras. Eu não visualizo esse cenário absurdo sobre... Ó, ele até... Complicado falar essa palavra. É isso que eu tô falando, cara. Esse foi o problema. É aí que eles vão se pegar. Ah, tentativa de homicídio e tal. É aí que eles vão pegar. Sabe o que é você conviver com uma pessoa por praticamente 10 anos, sabendo os defeitos que não são poucos, sabendo as qualidades que também não... Ele tem um brinquinho de pirata aqui, ele tá todo piratão, né? Tá todo... Pois é, gente. Então vamos lá. Coisas para se revisar nesse caso, né? Mais do mesmo no planeta Terra, né? Uma mulher preta, pobre, sendo espancada por uma mulher branca, classe média alta, né? A desproporção, a covardia, a misoginia, né? Porque reparem que na hora que essa empregadora, né, chama o homem, ela tem um domínio, né? Ela não faz, ela faz, mas com auxílio não é nem do marido. Ela chama um policial amigo dela. E o que chama atenção no depoimento dela, que eu vi aqui,
é a falta de, primeiro, de reconhecimento do fato, ela não reconhece, né, a maldade, a agressão, a subjugação, o racismo que ela pratica, ela não reconhece. E, segundo, ela não tem culpa. E vocês lembram quem não tem culpa? Os antissociais, né? Os psicopatas, eles não têm culpa. Eles não têm remorso, culpa no sentido de remorso do que fazem. Para eles, ali é ato comum. Na cabeça dela, né? Doentia da alma, não da psiquiatria. Sã. Não tem nada de distúrbio psicótico, nada lúcida, orientada em tempo e espaço, sem alteração da sensopercepção. Extremamente lúcida, no sentido, né, do ego aqui embaixo, não tem nenhum sintoma psicótico. Mas uma pessoa adoecida da alma, né, do espiritual, que é um psicopata. Então, na cabeça dela, o anel dela some e na cabeça dela foi a funcionária doméstica que pegou. E na cabeça dela justifica todo tipo de agressão, que se vocês forem ver o relato da própria empregadora, depois ela manda um áudio relatando a violência. O que eu vou dizer? Do direito, né? Lesão corporal grave, com falsa denúncia, racismo. E com relação à psiquiatria, uma psicopata que agora vai dizer que está em surto psicótico. Uma psicopata, uma mulher com o feminino completamente prejudicado, né? Não tem o feminino fraco, e por isso o ânimo inconsciente cósmico dela assume, é o Adão, e o Adão ele é forte, ele é vigoroso, ele é violento quando tem que ser, e isso é a força que o Ventura fala. Força física, brutalidade. Nível consciencial, força zero. Aqui eles estão falando de força bruta. Então, ela com o feminino, prestem atenção nisso. Isso é interessante entender. O feminino extremamente fraco, quem assume o ânimos, o homem, o yang dela, cósmico. Como incorporar? Né? Então, ela assume essa postura masculina na fala dela o tempo todo. É aquela mulher que o Ventura fala assim: eu tenho medo dessa mulher, eu tô com pena do marido dela. E quando vai pro marido dela, e por isso que eu filmei aqui o marido dela, né? O marido dela todo de bata branca, brinco, né? Todo feminino, todo malemolente, virando os olhinhos. De jeito nenhum que isso pode ser enquadrado como uma coisa tortura. Nunca. Eu convivo com ela há 10 anos, 3 filhos, oh meu Deus. Então, ele, o contrário, com o masculino completamente prejudicado, né? Quem assume o yin cósmico, a ânima furiosa, a ânima não é furiosa a palavra, a ânima dissimuladora. Porque o yin cósmico, ele é extremamente violento, mas só que a violência dele é nas sutilezas. É nas sutilezas. É, por exemplo, em defender esse yang cósmico, que mete a mão na massa e pau no outro, né? Isso é extremamente perverso. Isso é um yin inconsciente. Também o mais baixo nível, né, consciencial. É aquele yin dissimulado. Ele é um yin sonso. Que pra quem entende, esse é o yin mais perigoso que tem. É o feminino sonso.
Não é um feminino agressivo em termos de pancada, até porque não tem essa capacidade, né? É o insonso. É o que se movimenta e no movimento ele, pau, derruba um. Por trás. Ok, buscas? Então, esse caso tem muita nuance da psicologia para trazer, muita questão da nossa situação consciencial atual do planeta, em termos de violência, em termos do mau uso da saúde mental para se valer de laudos. Com certeza ela já conseguiu o laudo do psiquiatra, né? Do psiquiatra dela, dizendo que ela estava em surto. Eu tive uma dissociação, qualquer coisa desse tipo. E mais um dia no planeta azul que gira em torno de si mesmo e do Sol central da galáxia. Ok, buscas? Se fez sentido para vocês, comentem. Se não, apaga, deleta. Homens e mulheres de ouro sejam. Eu sou. Até a próxima.